8 dicas na oração. Se você entender esse segredo, essas 8 dicas, 8 passos para que você entre em oração, para que você tenha entendimento e você seja atendido nas suas orações, você precisa entender estes 8 passos, ou 8 princípios, ou 8 dicas que você entender melhor. Então, você colocando e aplicando isso no seu dia a dia, você vai ver que vai ser totalmente diferenciada a sua forma de oração e vai ser fácil, vai facilitar a forma que você vai orar na presença de Deus, porque muitas pessoas têm dificuldade para tirar períodos de oração. Mas com essas dicas que eu vou te passar aqui agora, vai mudar totalmente o sentido e a sua vida de oração a partir de agora. Então é muito importante. Eu não vou estar aqui, nesse momento eu não vou estar aqui citando os textos bíblicos, mas depois você pode estar investigando aí na sua Bíblia. Olha só, para que você entenda essas dicas que eu vou passar para você, é que você aplicando a partir de hoje na sua vida, você vai ver a grande diferença que irá acontecer. O primeiro passo é você tem que aprender a construir um ambiente de oração. Então, o primeiro passo, você tem que construir o seu ambiente de oração, porque o ambiente da oração, ele é muito importante. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: entre no teu quarto, feche a porta do teu quarto e fala ao teu pai que está em secreto, que em secreto ele vai te ouvir e ele vai te recompensar no público. Então é muito importante. Isso não quer dizer que você tem que se isolar ali e que a sua oração ela só tem que ser feita naquele ambiente. Mas talvez o ambiente que você está não é o seu quarto, mas você pode criar ou construir o seu ambiente de oração. Por que construir o ambiente? Quando falamos em construir o ambiente, é porque você tem que construir um lugar físico, ou seja, essa construção ela tem que ser contínua, ou seja, porque você vai construir um ambiente de oração, ou seja, você vai construir esse modelo na sua vida e isso vai ser contínuo, porque você fez toda uma base, você fez toda uma construção. E falando no ambiente, então quando você construir esse ambiente de oração, você tem que avisar essas pessoas, ó, os seus filhos, a sua esposa, eu não quero ser incomodado nesse período. Você vai desligar o seu celular, vai sair das redes sociais. Então você vai construir o seu ambiente de oração, porque você vai estar buscando a presença do Senhor. Então todos os ruídos que vêm te atrapalhar, então você tem que construir esse ambiente de oração. Você vai colocar uma boa música, você vai colocar algo que vai atrair a presença de Deus, que vai aliviar, que vai mudar o ambiente. Então isso é muito importante, você construir o ambiente de oração. Segundo lugar, você tem que reconhecer a presença de Deus. Reconheça a presença de Deus. Então você construiu aquele ambiente de oração. Você construiu o seu ambiente, então você reconhece que a presença de Deus ela é importante. E você sabe quem é que vai estar naquele ambiente. Então você tem que reconhecer a presença de Deus no ambiente, porque quando você reconhece a presença de Deus no ambiente, então nós passamos para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É a adoração. Então você vai começar a adorar o Senhor, você construiu o seu ambiente, você reconhece a presença de Deus, então você vai ter ali o seu momento de adoração. Né? Então veja que é um conjunto a sua oração. Então você não vai chegar já entrando e falando, né, a respeito disso. Então você vai construir o seu ambiente, você reconhece a presença, quem que você precisa, quem que você quer que esteja com você, e você vai começar a adorar.
E o momento de adoração você pode estar também ajudando com um louvor, você escolher uma música bem bonita, aquilo que seja suave, não aquilo que vai te atrapalhar, que vai apenas massagear o seu ego, mas que vai ajudar no ambiente de adoração com bons louvores, que vai te ajudar a meditar. E em quarto lugar, você tem que aprender algo muito importante. Em quarto lugar, você tem que permanecer em oração. Ou seja, isso tem que ser permanente na sua vida. Não é coisa que você faz hoje e amanhã você não fez mais. Não é coisa que você faz uma semana e na outra semana você já não faz. Então você tem que permanecer em oração. Porque geralmente os cristãos de hoje, eles oram a Deus simplesmente quando eles estão passando por dificuldade. Eles têm a oração como uma válvula de escape. Então não tem essa constância, essa permanência em oração. Então nós temos que permanecer em oração. Você permanecendo em oração, você tendo essa constância, você faz hoje, você faz amanhã, você vai ter um período maior. Que eu sempre digo, eu sempre falo, uma pessoa que apenas tira 1 hora por dia em oração é um bebê. É um bebê que faz isso. Agora você que é mais maduro, que já é um ministério, então 1 hora de oração, ela não é para um bebê. Então se você ainda está nesse processo, você ainda é considerado um bebê na presença de Deus. Jesus, ele tirava todos os dias 3 horas de oração na presença de Deus. 3 horas. E quando ele se levantava, e isso era permanente, ele estava sempre em oração. E essas orações que Jesus fazia não eram em conjunto, ele sempre saía só, porque ele reconhecia a presença de Deus e que ele precisava da presença de Deus. Ele estava sempre buscando a presença de Deus em oração. Olha só como que isso é importante. Em quinto lugar, você tem que aplicar o sangue de Jesus em suas orações. Aplique o sangue de Jesus nas suas orações. Isso é muito importante, você aplicar, porque o sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele é poderoso para sarar, para curar, para restaurar. O sangue de Jesus, ele tem este poder. Ele tem este poder. Então veja só como que é importante essa beleza de estarmos na presença de Deus, buscando a sua presença. Então veja só como que isso é importante. A importância de nós estarmos buscando a presença do Criador. Só um minuto. Que eu estou aqui também pelo Facebook. Então veja só como que é importante nós observarmos aplicar o sangue de Jesus. Quando nós aprendemos a aplicar o sangue de Jesus nas nossas orações, você vai ver a total diferença que isso vai ter na sua e nas nossas vidas. Então observe bem, aplicar o sangue de Jesus. E em sexto lugar, confessar os nossos pecados. Então nós temos que aprender a confessar. Assim como Daniel, ele confessou ali na presença de Deus, ali no capítulo 10, o capítulo 9, o capítulo 11, você vê ali Daniel, quando ele começa a se expressar na presença de Deus, colocando os pecados dos seus pais que cometeram, dos seus antepassados, e por que ele estava vivenciando aquele momento. Então ele colocava tudo isso na presença de Deus e confessava os seus pecados,
o pecado dos seus pais, da sua parentela, desde o Egito até o momento que ele estava vivenciando, porque ele reconhecia a calamidade que estava passando, e ele reconhecia que a presença de Deus, ela é real e ela é importante nas nossas vidas. Então ele confessava os seus pecados, ele confessava o pecado do seu povo. Então ele tinha esse ato de confissão. Então nós temos que nos colocar diante de Deus, nós temos que confessar que nós somos fracos, nossas fraquezas. Então nós temos que ter esse ato de confissão. E em sétimo lugar, olha só, em sétimo lugar, perdão. Então você tem esse ato de confissão, mas você tem que ter o ato de perdão. Você tem que ter o ato de perdão diante de Deus. Você confessou, agora entre o ato do perdão, você tem que perdoar as pessoas que te afligiram. Tudo aquilo que veio te incomodar, você tem que liberar esse perdão. E quando você libera esse perdão, então você, olha só, aí sim você vai começar a falar. Você vai começar a falar. Você vai aplicar essa oitava dica, que você vai aplicar o nome de Jesus. Então é no nome de Jesus que você vai entrar na presença do Senhor e você vai começar a falar aquilo que você precisa, aquilo que você quer que Deus faça. Então observe bem, em último lugar é você falar. Mas o que é que as pessoas fazem nos dias de hoje? A primeira coisa que elas fazem quando elas entram de qualquer maneira, de qualquer jeito, elas já começam a falar, já começam a desabafar ali na presença de Deus. Elas começam a falar e pensam que estão na presença de Deus, mas estão apenas nas suas emoções e elas não veem resultado nenhum das suas orações. Então, para que nós compreendamos isso, nós temos que entender que nós temos que, em primeiro lugar, observe bem, recapitulando aqui para você, em primeiro lugar, construa um ambiente de oração. Em segundo lugar, reconheça a presença de Deus. Em terceiro lugar, adoração, adore o Senhor. E em quarto lugar, permaneça em oração. E em quinto lugar, olha só como é importante, aplique o sangue de Jesus. Aplique o sangue de Jesus. Em sexto lugar, você tem que ter um ato de confissão. Um ato de confissão. E em sétimo lugar, o perdão ele é necessário. O perdão é necessário. E em oitavo lugar, o nome de Jesus. Ele tem todo o poder e vai fazer toda a diferença na sua vida. Então aplique esse espaço a partir de hoje e você vai ver a grande transformação que vai ter nas suas orações a partir de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e até você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar, compartilhar, deixar o seu like e deixar os seus comentários. E você que nos acompanha aqui também pelo Facebook, que Deus abençoe, que você também nos acompanhe no nosso canal no YouTube. Canal no YouTube, nos acompanhe também, compartilhe, deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilha e curta, comente para outras pessoas sejam abençoadas com essa reflexão. Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.